Olá, pessoal. Iniciamos hoje a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Na verdade, hoje nós vamos ler toda essa carta, porque ela conta com 4 capítulos. São Paulo, enquanto ele estava em Éfeso, provavelmente no ano 55, na prisão, ele escreve essa carta para a comunidade de Filipos. Filipos provavelmente foi uma comunidade fundada por Paulo uns 5 anos antes, né? Então, por volta do ano 50. Ou seja, na segunda viagem missionária de Paulo, ele teria fundado essa comunidade de cristãos, né? Anunciando ali a boa nova, né? De Jesus Cristo. E agora ele escreve essa carta e envia até Filipos. São Paulo estava na prisão em Éfeso e provavelmente Epafrodito, né? Que visita é, Paulo na prisão, ele vai então ficar com a missão de levar essa carta até o, a comunidade de Filipos. É interessante nós percebermos que são mencionados, né, nessa carta, além de Epafrodito, o companheiro de missão de Paulo, Timóteo. Então, são 3 nomes importantes que aparecem nesse texto, né? É um texto breve. A teologia apresentada nesse texto fala da alegria, né, e da firmeza, da constância, mas principalmente do o anúncio de Jesus Cristo como aquele que não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, né? Essa palavra que às vezes aparece nas traduções para dizer Jesus Cristo se esvaziou, né? Para que ele pudesse vir e redimir a humanidade. Vamos ao texto, capítulo 1 de Filipenses, versículo 1. Eu, Paulo e Timóteo. Então, provavelmente, quem estava. Paulo, ele preso, pode ter ido ditando a carta e Epafrodito, talvez, foi escrevendo, né? Então, eu, no caso Epafrodito, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, enviamos essa carta a todos os cristãos que moram na cidade de Filipos, com os seus dirigentes e diáconos, ou então com os seus bispos e diáconos, né? Categorias que São Paulo já vai expressar, inclusive, nessa carta. Versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Versículo 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e sempre em minhas orações rezo por todos com alegria, porque vocês cooperam no anúncio do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que Deus, que começou em vocês esse bom trabalho, vai continuá-lo até que seja concluído no dia de Jesus Cristo. Ou seja, no dia da volta de Jesus, né? Versículo 7. É justo que eu pense assim de todos vocês, porque vocês estão no meu coração. De fato, participam comigo da graça que recebi, seja nas prisões, seja na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que eu quero bem a todos vocês com a ternura de Jesus Cristo. Este é o meu pedido, que o amor de vocês cresça cada vez mais em perspicácia e sensibilidade em todas as coisas, né? Ou em outros termos, né? Que ele cresça em conhecimento e discernimento, né? Versículo 10. Desse modo poderão distinguir o que é melhor e assim chegarem íntegros e inocentes ao dia de Cristo. Estarão repletos, então, dos frutos de justiça obtidos por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Irmãos, quero que vocês saibam, o que me aconteceu ajudou o evangelho a progredir. Tanto no pretório como em outros lugares, todos ficaram sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo, né? Então, São Paulo escrevia desde a prisão. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na prisão, tem mais confiança no Senhor e mais ousadia para anunciar sem medo a palavra.
É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e espírito de competição. Outros, porém, anunciam com boa intenção. Estes proclamam a Cristo por amor, sabendo que a minha missão é defender o Evangelho. Os outros não anunciam com sinceridade, mas por competição, pensando que vão aumentar os meus sofrimentos enquanto eu estou na prisão. Mas que importância tem isso? Com boas ou más intenções, o que interessa é que Cristo está sendo anunciado. E eu fico contente com isso e continuarei a alegrar. De fato, sei que tudo isso há de servir para a minha salvação através das orações de vocês e do Espírito de Jesus Cristo que me socorre. O que eu desejo e espero é não fracassar, mas agora, como sempre, manifestar com toda a coragem a glória de Cristo em meu corpo, tanto na vida como na morte. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu ainda continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho útil. Por isso é que eu não sei bem o que escolher. Fico na indecisão. O meu desejo é partir dessa vida e estar com Cristo. Isso é muito melhor. No entanto, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, sei que eu vou ficar com vocês. Sim, eu vou ficar com todos vocês para ajudá-los a progredir e ter alegria na fé. Assim, quando eu voltar para junto de vocês, o orgulho de vocês em Jesus Cristo irá aumentar por causa de mim. Uma só coisa: comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Desse modo, indo vê-los ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes, num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho, e que vocês não têm medo dos seus adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vocês é sinal de salvação e isso vem de Deus. Pois Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele, empenhados na mesma luta em que vocês me viram empenhado e na qual, como vocês sabem, ainda agora me empenho. O texto ele é bastante prático e próximo, de modo que São Paulo ele não disfarça, né, o fato de estar sendo perseguido, ter sido aprisionado por conta de Cristo, mas ele vive com entrega, né, com ousadia e com confiança. Então, nesse clima, né, nessa atmosfera de desafios, de luta, de morte para viver, é que depois ele irá concluir a carta dizendo: alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Vamos ao capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, né, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Olha só, esse texto deveria ser lido por todos aqueles que se dispõem a fazer apostolado. Cada um de nós, como batizados, temos a missão de anunciar Cristo. Então, a carta de São Paulo aos Filipenses deveria nos inspirar, né? Deveríamos, às vezes, em determinados momentos na nossa caminhada, retornarmos a esse texto para termos esse encorajamento. Versículo 6. Aqui vai um hino cristológico magnífico. Ele acabou de dizer: tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Né? E isso aqui é a identidade do discípulo, daquele que verdadeiramente é seguidor de Jesus Cristo. Vamos lá. Sobre Jesus, né? Ele tinha a condição divina, ou existindo em condição divina, não se apegou à sua igualdade com Deus.
não considerou um privilégio ser igual a Deus. Olha que fantástico, né? Jesus, pelo contrário, né, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim, apresentando-se como simples homem, né, encontrado em aspecto humano. Ele esvaziou-se. Em grego, nós temos uma palavra muito importante na teologia, que é kenosis. Existe um movimento de rebaixamento. O Filho de Deus se rebaixa até a humanidade para assim nos erguer. Então, a kenosis do Verbo, né? A kenosis do Filho de Deus, esse esvaziamento, é para que a humanidade fosse erguida. Então, Deus se faz homem para que os homens se tornassem semelhantes a Deus. Em grego, a palavra que aparece também para essa participação na vida divina, para que os homens, né, eles possam se tornar semelhantes a Deus, filhos no Filho Jesus Cristo, essa participação, ela, ela também é um conceito que a gente geralmente traduz como deificação, né? Se tornar como deuses, mas em Jesus Cristo, né? É teoses, né? Theos vem de Deus e teoses é essa deificação. Versículo 8. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus amados, obedecendo como sempre, não só como no tempo em que eu estava aí presente, mas muito mais agora que eu estou longe, continuem trabalhando com temor e tremor para a salvação de vocês. De fato, é Deus que desperta em vocês a vontade e a ação conforme a sua benevolência. Façam tudo sem murmuração e sem críticas, para serem inocentes, né, e íntegros, como perfeitos filhos de Deus que vivem no meio de gente pecadora e corrompida, onde vocês brilham como astros no mundo. Isso aqui é fascinante, né? Para que sejam irrepreensíveis e íntegros, né? Por isso que a gente deve servir sem murmuração, sem crítica, né? Versículo 16. Apegando-se firmemente à palavra da vida. Desse modo, no dia de Cristo, né, repito, o dia de Cristo é a parousia, quando Jesus vier no fim dos tempos. Desse modo, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido ou me esforçado em vão. E mesmo que o meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre a oferta da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes logo Timóteo. Então, Paulo e Timóteo estavam juntos e Epafrodito foi visitá-los na prisão, né? Não que Timóteo estivesse preso, mas Paulo diz: Espero no Senhor enviar-lhes logo Timóteo para que também eu me anime com as notícias de vocês. De fato, ele é o único que sente como eu e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês. Porque todos os outros buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Vocês mesmos sabem como Timóteo deu provas do seu valor. Como filho junto do Pai, ele se colocou ao meu lado a serviço do Evangelho. Espero, portanto, enviá-lo a vocês logo que eu veja claro como vai ficar a minha situação. Além disso, eu tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa ir logo até aí. No entanto, achei necessário enviar a vocês Epafrodito, este irmão que é também meu companheiro de trabalho de luta, que vocês mesmos mandaram para atender às minhas necessidades. Ele estava com muita saudade de todos vocês e ficou muito preocupado porque vocês souberam que ele estava doente. De fato, ele esteve muito doente e quase morreu. Deus, porém, teve pena dele, não só dele, mas também de mim, para que eu não ficasse numa tristeza ainda maior. Por isso,
apressei-me em mandá-lo. Assim, vocês poderão vê-lo de novo, ficarão contentes, e eu já não ficarei preocupado. Recebam Epafrodito no Senhor com grande alegria. Tenho grande estima por pessoas como ele, pois quase morreu pela causa de Cristo, arriscando a sua vida para atender às minhas necessidades em nome de vocês. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao resto, meus irmãos, fiquem alegres no Senhor. Escrever as mesmas coisas para vocês não é penoso para mim, e é útil para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Nós colocamos a nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E aqui ele não está falando do corpo, né? Ele está falando de pensamento humano, né? Nós confiamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, não em juízos humanos, né? Eu, aliás, até poderia confiar na carne. Se alguém acha que pode confiar na carne, eu posso ainda mais, né? Fui circuncidado no 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, e quanto à lei judaica, sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que se alcança pela observância da lei, sem reprovação. Então, São Paulo diz, olha, nós pensamos numa categoria espiritual, né? Conforme Jesus Cristo. Mas se fosse para pensar em critérios humanos, eu teria muito mais motivo para me gloriar, né? Para provar a minha autoridade, né? Então, versículo 7. Por causa de Cristo, porém, tudo o que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda. E mais ainda, considero tudo como perda diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Isso não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, mas com a justiça que vem através da fé em Cristo, aquela justiça que vem de Deus e se apoia sobre a fé. Isso aqui Paulo já tinha falado bastante aos moradores da Galácia, aos Gálatas, né? Sobre a fé e a justificação que vem dela e não da lei. Versículo 10. Quero assim conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha conquistado o prêmio, ou que já tenha chegado à perfeição. Apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Portanto, todos nós que somos perfeitos devemos ter esse sentimento. E, se em alguma coisa vocês pensam de maneira diferente, Deus os esclarecerá. Vamos lá, parênteses. Essa expressão que São Paulo diz, né, de perfeição, não é uma perfeição humana, né? Porque nós não estamos pensando em categorias humanas, mas é uma perfeição, não é um perfeccionismo moral. O que eu quero dizer é o seguinte: essa perfeição de que São Paulo fala é a mesma que São Mateus tinha dito, né? Sede perfeitos como o meu Pai Celeste é perfeito. Perfeito aqui é no sentido de buscar a santidade. E santidade não é perfeccionismo, santidade é luta. É isso que São Paulo diz. Não que eu já tenha conseguido, mas eu lanço-me. Esqueço-me o que ficou para trás e lanço-me adiante. Porque Cristo me conquistou. Aqui nós entendemos que a santidade consiste em combate, em começar e recomeçar insistentemente. Ainda que você recaia em algum erro, algum defeito, algum pecado, aquele que verdadeiramente busca a santidade, ele recomeça quantas vezes for necessário. Isso aqui é a perfeição cristã. Não é um... É claro que começando e recomeçando nós vamos progredindo, né? Conquistando virtudes, né? Nos assemelhando a Cristo. Mas
A perfeição ela não acontece por um esforço pessoal. Repito, não é perfeccionismo por isso. Versículo 16. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, caminhemos na mesma direção. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem de acordo com o modelo que vocês têm em nós. Então, São Paulo está deixando ali bem claro, não vai acompanhar ou seguir conversa de outros, né? Versículo 18. Uma coisa eu já disse muitas vezes e agora eu repito com lágrimas. Há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A sua glória está no que é vergonhoso e os seus pensamentos nas coisas da terra. Nossa cidadania, porém, está lá no céu, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele vai transformar o nosso corpo miserável, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que ele possui de submeter a si todas as coisas. Olha, essa exortação valeria também para nós, né? Quantos são os que entre nós insistem em anunciar um evangelho, né, diluído, um evangelho falsificado, né, como se a cruz de Cristo ela não fosse o único caminho de salvação, né? Vamos ao último capítulo, capítulo 4, versículo 1. Assim, meus queridos e saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa, continuem firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e a Sintique que façam as pazes no Senhor. E a você, Císigo, meu fiel companheiro, peço que as ajude, porque elas me ajudaram na luta pelo Evangelho, junto com Clemente e os meus outros colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida. Fiquem sempre alegres no Senhor. Filipenses 4:4, essa expressão conhecidíssima, né? Alegrem-se no Senhor, né? Esse Esse trecho é muito conhecido, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a bondade de vocês seja conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Olha só, São Paulo estava na prisão e ele está falando de alegria, ele está falando de paz, de uma paz que supera toda compreensão. A grandiosidade do que São Paulo diz não está nas palavras, mas no fato de que ele estava experimentando aquilo. Por isso ele diz: alegrai-vos, repito, alegrai-vos, que o amor entre vocês seja conhecido de todos. Né? Não vos preocupeis com coisa alguma, mas sempre apresentai orações ao Senhor. Olha, a confiança dele vem de uma intimidade profunda com Deus, de um coração que é profundamente unido ao coração de Deus em oração. Versículo 7. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Isso é magnífico, né? Finalmente, irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de algum modo mereça louvor. Pratiquem tudo o que vocês aprenderam e receberam como herança, o que ouviram e observaram em mim. Então o Deus da paz estará com vocês. Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer de novo o interesse de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse interesse antes, mas faltava a oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar pensando, por estar passando necessidade, pois eu aprendi a arranjar-me em qualquer situação. Aprendi a viver na necessidade, aprendi a viver na abundância. Eu estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado, passar fome. Ter abundância, passar necessidade. Versículo 13.
Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, tomando parte na minha aflição, compartilhando as minhas dificuldades. Vocês mesmos sabem, Filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma outra igreja fora vocês teve contato comigo em questão de dar e receber. Já em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por mais de uma vez. Não que eu esteja querendo presentes. Pelo contrário, quero ver mais lucro na conta de vocês. No entanto, tenho tudo em abundância, tenho até de sobra, especialmente agora que Epafrodito me trouxe aquilo que vocês mandaram. É como um perfume de suave odor, sacrifício agradável que Deus aceita. O meu Deus, por sua vez, atenderá com grandeza a todas as necessidades de vocês, conforme a riqueza dele em Jesus Cristo. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para sempre, né? Ou pelos séculos dos séculos. Amém. Saúdem todos os cristãos, ou todos os santos, né? Os irmãos que estão comigo saúdam vocês. Todos os santos, né? Todos os cristãos saúdam vocês, especialmente os da casa de César, né? Ou seja, da casa imperial. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ou seja, esses da casa de César são funcionários do governo, né? Lá na província de Filipos. Concluímos aqui essa leitura, um texto maravilhoso. São Paulo nos escreve numa situação de sofrimento, na qual, mesmo entre perseguição, ele se mostra confiante e alegre no Senhor, uma paz que supera toda compreensão. Isso nos encoraja. E assim nós concluímos esse estudo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo. Tchau, tchau.